Você gosta de romance de época ou tem vontade de se aventurar pelo gênero? Então continue assistindo esse vídeo que eu vou te indicar 5 livros do gênero que eu amo e eu tenho certeza que vai conquistar seu coração também. O romance de época é diferente do romance histórico, onde o romance histórico apresenta dados e fatos que marcaram a história. Já no romance de época, se preocupa em mostrar como o povo vivia em determinada época, sem se importar com datas e referências. Além de apresentar sempre um cara bonito, rico, forte e conquistador. Alguns podem apresentar séries, outros são apenas livros únicos, com algumas cenas hots, sem muito drama, ou tragédias assim, muito grandes, mas que de alguma forma conquistam muito o coração por apresentar elementos que se encaixam e que combinam perfeitamente com tudo que está sendo narrado. E a minha primeira indicação do gênero é o livro Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Esse é um dos meus livros queridinhos da autora. E apesar dele trazer uma pequena semelhança com os Bridgerton, ainda assim é uma série completamente oposta do que a gente já conhece. E que a família Bridgerton, ela é vizinha da família Roxby, que é a família desse livro aqui. E sempre imaginaram que a Billie Bridgerton se casaria com algum dos irmãos. Porém, apesar de toda a convivência da infância, isso nunca estiveram nos planos da nossa personagem. Principalmente ela tivesse que aturar o George Roxby, o irmão que ela menos gostava da família. A Billie, ela é aquela personagem muito à frente do seu tempo. Ela não segue todas as regras de etiquetas impostas pela sociedade e nem participa de bailes para arranjar marido. Desagrada imensamente a sua mãe. O George, ele é o irmão mais velho e herdeiro do condado, mas na visão da Billie, ele é aquele irmão arrogante e irritante. E ela tem certeza que ele também não gosta nem um pouquinho dela, então não tem nem por que se preocupar com isso. O que eles não esperavam é que eles fossem ficar presos em um lugar bem inusitado, e isso seria o momento ideal para eles se aproximarem ou trocarem ainda mais farpas. E nesse livro, a gente consegue perceber que o amor pode realmente acontecer da forma mais inusitada e inesperada. Quando a gente acha que nunca mais encontraremos o amor, as coisas mudam e mostra que encontraremos sim. E muitas vezes há diversos sinais que deixamos passar. Então, com um cenário romântico, divertido e com toque de mistério, a autora consegue nos envolver desde o primeiro capítulo. A naturalidade de Billie, os gestos simples de George e o carisma desses personagens, assim como secundários, fizeram com que eu me envolvesse completamente com a trama. Esse foi aquele livro que eu me envolvi, dei muita risada, fiquei apreensiva em alguns momentos, torci muito para que tudo desenvolvesse de uma maneira rápida em alguns pontos. Então, sem dúvidas, Uma Dama Fora dos Padrões ganhou um espaço muito grande em meu coração entre os melhores livros da Julia Quinn. E aqui a autora também deixa um gancho para o próximo livro da série, que é o livro Um Marido de Faz de Conta. E eu acredito que esse finalzinho aberto que ela deixou aqui, muitas coisas serão desvendadas no próximo livro. Eu ainda não li, mas estou com muita vontade de retomar a leitura dessas obras. E estou torcendo para que ele também seja tão incrível quanto foi esse primeiro livro. Então, se você busca um romance de época para se apaixonar ou quer iniciar no gênero, recomendo demais esse livro. É uma história leve, com algumas cenas hots, com personagens sarcásticos e únicos que até parecem reais. Um romance que é realmente apaixonante. Minha segunda indicação é o livro Lágrimas de Amor e Café. E aqui a gente vai conhecer a Angelina, uma jovem que está fragilizada com a morte de sua mãe e vive em uma situação precária com seu pai e sua irmã na Itália. E tudo muda quando um estrangeiro rico, dono de uma fazenda de café no Brasil, aparece e oferece a ela uma proposta de casamento. Primeiro, o momento da personagem é negar essa proposta, mas vendo a forma como sua família está vivendo, percebe que isso pode ser o único jeito de ajudá-lo. O amor, quem sabe, poderia vir com o tempo. Ela poderia sentir algo por esse rapaz ao longo dos anos. Então ela decidiu que embarcaria para o Brasil e iniciaria essa nova fase de sua vida. Só que quando ela chega ao Brasil apenas com sua escrita e seus livros que ela tanto ama, ela vai acabar percebendo que seu marido não é nada do que ele aparentava ser. Apesar de não o amar, ela percebeu que jamais conseguiria sentir algo por ele, principalmente por ele ser completamente o oposto do que ela imaginou. Só que a situação fica ainda mais complicada quando ela conhece Vincenzo, um jovem rapaz que também desembarcou ao Brasil em busca dos seus sonhos e que trabalha na fazenda de café do Barão. E apesar de ter aquela troca de olhares, troca de interesses, isso não pode acontecer de forma alguma. Afinal, ela é uma mulher casada e ele é um empregado. E aí é quando a história vai começar a desenrolar. Esse
esse livro me pegou de jeito. Eu me vi totalmente presa no enredo, totalmente envolvida com os dilemas e problemas que a personagem estava enfrentando, sentindo meu coração apertadinho em diversos momentos e partindo em outros, e depois sendo reconstruído aos pouquinhos. A Angelina é aquela personagem que é muito fácil de conquistar o coração do leitor. Ela tem uma simplicidade inigualável, e tudo que ela sofreu e enfrentou com seu marido faz com que a gente crie uma empatia por ela e sofra muito junto com a mesma. É algo que nos faz refletir muito que, apesar de ser um livro de época, ainda assim muitas mulheres enfrentaram, até enfrentam no dia a dia, e não conseguem encontrar voz para denunciar. Imagina tudo isso em 1903, quando o romance é narrado. E o que mais me cativou e deixou meu coração apreensivo no começo foi o contato da Angelina com o Vincenzo, como surgiu uma amizade indescritível entre eles, onde eles compartilhavam os seus sonhos, medos, receios, desejos e, claro, uma paixão secreta. E isso me deixou eufórica ao longo da leitura, sempre me questionando e se o Barão descobrisse, como tudo iria desencadear a partir daquele ponto, mas eu amei conhecer toda essa trajetória da personagem. E foi exatamente por isso que ao longo da narrativa eu consegui pensar em como o amor é algo poderoso, capaz de superar qualquer barreira e obstáculo, que vale a pena sim lutar por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente acredita. Então, Lágrimas de Amor e Café é um romance de época que vai te conquistar imensamente. O coração vai ficar apertadinho no começo, mas eu garanto que valerá muito a pena. Minha terceira indicação é o livro Edenbroke, que a gente vai conhecer uma história que se passa em 1816, onde a Mary Annie é a personagem principal dessa história. Ela vive em uma pequena cidade junto com a sua avó, e tudo que ela queria era escapar do tédio e de toda a tensão amorosa, já que ela está na idade de conhecer possíveis rapazes para seu casamento. Aliás, sua avó sempre lhe disse que ela precisava aprender novos modos se quisesse receber um pedido de casamento. Porém, o que sua avó não sabia era que isso estava completamente longe de seus planos. Quando sua irmã, Cecily, lhe faz um convite completamente inesperado para que ela passe uma temporada na casa de campo em Edenbroke, Mary Annie não pensa duas vezes em agarrar essa oportunidade e em desfrutar tudo que o interior inglês pode lhe proporcionar. Então ela estaria longe do tédio, longe de atenções amorosas, longe de tudo. Só que o que ela não esperava é que nessa sua ida para Edenbroke, sua carruagem fosse assaltada. Um rapaz lindo e super gentil vem em sua direção para ajudá-lo. Só que ela também não esperava era que fosse encontrá-lo mais vezes. Só que quando ela percebe que ele estará presente em sua estadia em Edenbroke, seu coração começa a demonstrar sinais. E é quando tudo vai começar a acontecer. Edenbroke é um romance que me conquistou bastante. Ele traz uma personagem mais determinada e destemida, e que apesar de toda a sua inocência, ainda é uma personagem que ela sabe o que quer. Sem contar que o Sir Philip, personagem pelo qual nossa amada Mary Annie tem o coração derretido, é completamente encantador. Como não se apaixonar por um rapaz que respeita os princípios e aceita as decisões de uma mulher? Sir Philip é realmente esse cara, e é incrível de ver isso em um romance principalmente de época. Sem contar que a escrita da autora é leve, descontraída e tem uma riqueza de detalhes muito boa. Os capítulos são pequenos, narrados em primeira pessoa, o que deixa a leitura com um bom desenrolar e cativa do começo ao fim. É um livro que vai te fazer suspirar em diversos pontos, assim como também vai te deixar ansiosa para saber os mistérios, como a história da Mary Annie irá acabar. Eu acredito que muita gente vai gostar do desenrolar dessa trama, e esse é um livro com uma temática fofa, uma personagem determinada, o suspense de quem foi o salteador e a aventura que a personagem viveu em pleno 1816. É um livro sem hot e acho que é perfeito para quem quer começar no gênero. Então, com cenários encantadores, um romance incrível, cheio de aventuras e intrigas, Edenbroke é um livro que todo mundo deveria conhecer e suspirar com o que o destino reservou para Mary Annie. Minha quarta indicação é o livro A Conquista do Conde, onde a gente vai conhecer o Nicholas, que precisava assumir o título de Conde de Valença após a morte de seu pai. Com essa obrigação, ele retorna para a cidade natal e procura a esposa perfeita que irá lhe gerar seus herdeiros. É quando ele conhece Maria Luísa, uma jovem que encanta por sua beleza e passividade, e ele decide instantaneamente que ela é a condessa ideal. Porém, como a vida sempre prega uma peça, uma situação inusitada faz com que o caminho de Nicholas
Nicholas se cruze com o de Helena, uma jovem que tem uma língua bem afiada, olhos raivosos e uma ocupação que o deixa extremamente intrigado. Já Helena não parece muito feliz ao descobrir que o conde gostaria de casar com a sua irmã. Afinal, ela sabe que esse casamento é apenas para gerar herdeiros e nada mais. E Maria Luísa merece muito mais do que isso. Então é quando uma guerra de provocações e ameaças começam a surgir entre eles, já que Helena declarou que não vai deixar com que Nicholas siga com seus planos. E aí o questionamento vem: como essa história irá acabar? Esse foi o primeiro romance de época da Deborah Strogo e eu devo dizer que ela soube escrever maravilhosamente bem. Ela apresentou todos os elementos importantes e necessários para a construção do cenário, assim como trouxe uma personagem bem à frente do seu tempo, se metendo em algumas confusões, mas não deixando de expor a sua opinião. Além desses pontos, eu também fiquei completamente apaixonada por Nicholas e Helena. E como não dar risada e se envolver completamente com os mesmos. Em cada capítulo eu fiquei muito envolvida com cada um deles, me questionando quando eles iriam perceber muitas coisas que estavam acontecendo ali ao redor deles, mas tudo isso, perfeitos como cão e gato, tudo desenrolou de uma forma única e conquistou imensamente meu coração. Então esse é um romance de época que eu recomendo bastante para quem curte do gênero ou que quer começar a se aventurar por essas obras, porque aqui a autora apresentou tudo de uma forma leve, divertida e com uma pitadinha de cenas hots, e eu tenho certeza que esses dois personagens vão conquistar seu coração, assim como eles conquistaram o meu também. Minha quinta e última indicação é o livro Red Queen, Clube Secreto para Cavalheiros. E nessa história a gente conhece a Miriam, que vivia em uma cidadezinha junto com a sua mãe. Elas não tinham muito dinheiro e sua mãe se esforçava o dia inteiro para conseguir uma grana e até mesmo dar um excelente futuro para sua filha. Ela sonhava que Miriam se casasse com alguém decente e tivesse a vida que sempre mereceu. O problema é que os planos mudaram. Miriam era apenas uma adolescente quando se apaixonou pelo rapaz de sua cidade. Ele tinha fama de galanteador e não queria saber de relacionamento sério. Porém, aos olhos dela, ele era um príncipe. Só que o mundo não é um conto de fadas. E após Miriam se entregar completamente nessa relação, cheias de juras e promessas, e ter seu coração partido em milhões de pedacinhos, chegou o momento em que ela precisava partir para sua nova vida. Era o momento de um recomeço. Então, 7 anos depois, ela está de volta à Inglaterra. Vestida de vermelho da cabeça aos pés, completamente diferente daquela garotinha assustada que saiu lá da cidadezinha, ela está mais poderosa do que nunca. E ela decide que é hora de abrir um clube secreto para cavalheiros, e nesse clube há algumas regras, e uma delas é que mulheres são proibidas. Diferente do que muitas pessoas pensam, é um espaço para que os homens aproveitem seu tempo livre e relaxem. Mas o que será que tem além disso? O que será que esse clube reserva? Ler Red Queen foi uma excelente experiência. Nesse enredo temos uma personagem forte e determinada e que está além do tempo narrado. Você consegue imaginar alguém no passado ultrapassando todos os obstáculos sozinha e ainda abrindo um clube para cavalheiros? É quase impossível de imaginar, mas aqui a autora soube como fazer isso perfeitamente bem. Mas preciso confessar que no começo do livro, sobre a vida de Miriam, antes dela se tornar essa personagem forte, logo quando finalizei essa parte já comecei a imaginar o desfecho que tudo isso levaria, mas nada do que eu imaginei foi comparado com o que a autora apresentou. Eu fiquei surpresa e gostei de toda a sensualidade envolvida no enredo. É uma sensualidade bem escrita, com uma ótima narrativa e que cativa o leitor. Esse é um livro que ele mostra como alguém pode mudar nossa vida para sempre. Não precisamos deixar o passado para trás, afinal ele faz parte da nossa trajetória, mas temos que aprender com os nossos erros e dar a volta por cima em qualquer circunstância e tudo que nos prenda a ele. Então eu tenho certeza que Red Queen é um livro que vai te conquistar bastante e você tem que estar aberto para conhecer todos os segredos que esse Clube dos Cavalheiros esconde. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 5 obras de romance de época que eu apresentei. Como eu falei, são obras que me conquistaram bastante. Dentre elas, temos 3 nacionais que são maravilhosas e eu recomendo bastante. E lembrando que o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!